Deus é capaz de transformar sua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos teus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz. Amados irmãos e irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite com o Santo do Dia. Hoje, dia 5 de março de 2025, nós, católicos apostólicos romanos, somos convidados a entrar em comunhão com toda a Igreja neste tempo sagrado, o tempo da Quaresma, que começa hoje, na quarta-feira de cinzas. Amados irmãos e irmãs, invoquemos agora a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar com uma pergunta. Por que nós, católicos, fazemos penitência na Quaresma, recebendo até cinzas na cabeça, se a Bíblia, nossa Bíblia, diz o contrário? Encontramos no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6, o seguinte trecho: quero misericórdia, não o sacrifício. Quando Jesus declara aos discípulos, não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é o que falará em vós. Ele não quis dizer com isso que os apóstolos ficariam mudos ao testemunhá-lo. Amados irmãos e irmãs, não podemos fazer uma interpretação literal das palavras do Mestre. Portanto, quando nosso Senhor diz, quero misericórdia, não o sacrifício, Ele não está afirmando que não precisamos de penitências e mortificações. Vejamos o que diz o profeta Joel no capítulo 2, versículo de 12 a 13. Agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. A volta, amados irmãos e irmãs, é uma ocasião de alegria, de júbilo e de festa. Mas por que Deus nos impõe essa condição? Porque estamos distantes dele. No nosso dia a dia, nos distanciamos dele pelo pecado, pela maldade que cometemos, pelo nosso mundo de erros e de iniquidades. Praticamos o mal, cometemos tantas injustiças, ofendemos a ele e aos irmãos e irmãs que nos rodeiam. Nossa volta é o abandono sincero e penitente do desamor ao nosso Pai Celeste, que é fonte de todo amor e bondade. Voltando ao Pai, com certeza seremos bem recebidos, com aquele abraço amoroso e paterno, como nos anunciou seu próprio Filho Jesus na monumental parábola do Pai misericordioso e do Filho pródigo, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nosso jejum, nossas lágrimas e gemidos são aquela dor, aquele arrependimento e a humildade do Filho que voltou. Amados irmãos e irmãs, este é o sentido das cinzas que vamos receber. Ao impor as cinzas sobre nós, o sacerdote ou ministro dirá, convertei-vos e crede no Evangelho. Esta é a frase de Jesus que sintetiza o desejo do Pai Celeste, que voltemos a Ele. É uma mensagem de alegria e libertação, o abandono radical de tudo o que é mundano, da hipocrisia, da desobediência, da falta de autenticidade que nos faz viver de aparências enganosas, do egoísmo, da luxúria, da soberba e especialmente da falta de fé e do amor ao próximo. Nossa volta a Deus é o desejo de uma vida totalmente renovada, porque estávamos vivendo uma vida de pecado, conforme expresso na parábola do filho pródigo. Estávamos cuidando de porcos e passando fome. Por um lado,
voltaremos a ser pó da terra, com certeza. Por isso, deixamos que se derramem as cinzas sobre nós. Por outro lado, a cinza desta quarta-feira é a cinza da ressurreição. É necessário que morra e volte ao pó o corpo contaminado pela dureza do pecado, para que, como nos ensina o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o Pai Celeste nos dê um novo corpo, que não mais será sujeito à corrupção deste mundo. Será um corpo imortal, totalmente renovado, lavado e purificado no sangue glorioso de nosso Senhor Jesus. É o sentido profundo desse tempo de Quaresma que irá desembocar na gloriosa Páscoa. E o que podemos falar sobre o jejum na quarta-feira de cinzas? Segundo o Código do Direito Canônico, a nossa lei, encontramos no 5º mandamento da Igreja jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Igreja, isto é, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Vamos falar um pouco sobre o jejum proposto pela nossa Igreja no 5º mandamento. A Igreja não determina com exatidão, mas a tradição diz o seguinte: fazer uma refeição completa no dia, que pode ser o almoço. As outras 2 refeições, café da manhã e jantar, deve ser menor, o suficiente para você suportar passar o dia. O que podemos falar sobre abster-se de carne? Não pode ter na alimentação carne de boi, vaca, porco, frango, mas pode ter peixe, ovos, derivados de leite e frutos do mar. Quem não precisa jejuar? Quem não precisa jejuar são as mulheres grávidas, pessoas que estejam doentes e crianças pequenas. E qual o limite de idade? O jejum é obrigatório dos 18 até os 60 anos de idade. O jejum deve ser agradável a Deus, pois ele é um gesto de amor a Jesus. Amados irmãos e irmãs, essa foi a nossa singela contribuição para você iniciar bem o tempo da Quaresma, que começa hoje, na quarta-feira de cinzas. Sede santos, porque eu sou santo. Amados irmãos e irmãs, convido você para estar conosco amanhã. Não esqueça de curtir, comentar, divulgar o nosso projeto e se inscrever no canal. Abençoado dia, paz e bem. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar.